Oi, tudo bem? Hoje o livro da literatura capixaba que eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho é A Insurreição do Queimado, de Afonso Cláudio de Freitas Rosa. Essa é a obra que tornou conhecida e nos deu a dimensão real do que foi aquela revolta de escravos ocorrida ali em São José do Queimado, que é o município da Serra hoje, no dia 19 de março de 1849. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho do autor da obra, Afonso Cláudio de Freitas Rosa, um leopoldinense, meu conterrâneo, nascido ali na Fazenda Mangaraí em 2 de agosto de 1859. Apesar de ser de uma família de latifundiários, escravocrata, o Afonso Cláudio não seguiu a carreira de fazendeiro do pai, do avô e até do bisavô. E aos 19 anos ele resolveu estudar na Faculdade de Direito do Recife. E lá, sob influência ideológica, do Tobias Barreto, acabou virando um abolicionista convicto. Se transformou num jurista de renome e acabou virando o nosso primeiro governador republicano em 1890. O município de Afonso Cláudio, que foi desmembrado de Santa Leopoldina exatamente em 1890, leva esse nome em homenagem ao Afonso Cláudio de Freitas Rosa. Interessante dizer que, por ter estudado em Recife e ser um entusiasta das causas revolucionárias, o Afonso Cláudio acabou descobrindo que um dos heróis, um herói a princípio pernambucano, daquela grande revolução pernambucana de 1817, o Domingos José Martins, na realidade era capixaba, era um capixaba de nascimento, apesar de ter morado na Europa. Ele nasceu aqui no Espírito Santo, naquela região onde hoje é o município de Marataízes. E um herói que era a princípio pernambucano também descobriu-se capixaba e também acabou dando nome a mais um belo município aqui do Espírito Santo chamado Domingos Martins. Isso em 1921. O Afonso Cláudio fez carreira jurídica, fez carreira na magistratura e se aposentou como desembargador de justiça. Se fixou no Rio de Janeiro, onde morreu no dia 16 de junho de 1934, já aos 75 anos de idade. Bom, o livro A Insurreição do Queimado é exatamente fruto desse interesse abolicionista do Afonso Cláudio. Ele tinha interesse pelas causas revolucionárias de liberdade. O fato que ele narra no seu livro, que foi a revolta dos escravos, ela na realidade aconteceu 10 anos antes do nascimento dele. Como o livro foi escrito entre 1884 e 1885, ou seja, mais de 35 anos depois dessa revolta, a gente deduz que ele é o responsável pelo resgate e pela perpetuação dessa história. Imagino que cairia no esquecimento como uma outra revolta de escravos qualquer se o Afonso Cláudio não tivesse escrito esse livro, tivesse narrado nesse livro os fatos dessa revolta de 1849. O livro possui 4 edições. A primeira, 1884, outra em 1927 e 2 mais recentes, em 1979 e a última em 1999. Esse livro é a narrativa histórica do maior movimento abolicionista ocorrido em nosso estado, que nasceu, na realidade, de uma promessa de liberdade feita pelo padre italiano Gregório de Beni aos escravos ali daquela região do São José do Queimado. A promessa era construir uma igreja, até uma igreja imponente, e depois de construída, ele conseguiria supostamente as alforrias de todos os escravos que trabalhassem nessa construção. E os escravos aceitaram prontamente essa promessa, acreditaram piamente. Cerca de 300 escravos, até crianças e mulheres, trabalharam na construção dessa igreja. E depois que terminaram essa obra, no dia da inauguração, até no dia de São José, foram lá cobrar
à liberdade e não obtiveram uma resposta positiva. E daí é que se deflagrou realmente essa revolta. Mas essa rebelião só durou 5 dias, até prender o Elisiário Rangel, que era o cabeça, o líder dessa revolução. Ela foi combatida com extrema violência usada pelas forças policiais da então província do Espírito Santo e até dos próprios fazendeiros, inclusive os fazendeiros da região ali de Mangaraí, onde o Afonso Cláudio nasceu, que também participaram da caça aos escravos revoltosos e acabaram criando uma violência extrema. Muitos, dezenas de escravos foram assassinados e foram jogados numa lagoa, que hoje ainda é conhecida e está lá para ser visitada, ali onde era a região do São José do Queimado, chamada Lagoa das Almas. Alguns sobreviventes conseguiram fugir, né? Alguns fugiram para a Serra do Mestre Álvaro, outros para a Serra do Una de Santa Maria e até para a região chamada Retiro, em Santa Leopoldina. E um número maior fugiu para Cariacica e criaram lá um quilombo de Roda d'Água, na comunidade hoje ainda chamada Roda d'Água, de uma tradição bastante grande em relação à cultura negra. Além do Elisiário, outros grandes mentores e líderes dessa revolução foram Francisco de São José, o Chico Prego, e João Monteiro, conhecido como João da Viúva. O Chico Prego, apesar de ter fugido, foi recapturado mais tarde e enforcado. E o João da Viúva foi executado. O Elisiário, ele protagonizou uma fuga que é considerada milagrosa, porque ele fugiu pela porta da frente da cadeia, pela porta da cela que abriu-se milagrosamente. Os negros até atribuem o milagre a Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, né, que teria aberto essa porta. Porém, mais tarde, o carcereiro realmente confessou que foi ele, consternado com o sofrimento dos negros, que facilitou a fuga do Elisiário, deixando aquela porta da cela aberta. O Chico Prego e o João da Viúva viraram heróis, né, porque foram executados, né, deram a vida por aquele movimento de liberdade. E são cultuados até hoje, principalmente pelo movimento negro, né? E o Elisiário se transformou numa lenda, porque fugiu dessa maneira considerada, entre aspas, milagrosa, e fugiu para o Mestre Álvaro ali, aquela Serra do Mestre Álvaro, e nunca mais foi recapturado. Tem uma outra curiosidade: aquela igreja matriz São João Batista, na praça central do município de Cariacica, sede ali, também ela teve o início de sua construção na mesma época, mais ou menos, e da mesma forma, com a promessa do Frei Ubaldo de Trento, que também prometeu liberdade aos negros que trabalhassem na construção. Mas como aconteceu aquela situação lá no Queimados, ele desistiu a tempo e não levou adiante, porque daria com certeza o mesmo problema que aconteceu lá em São José do Queimado. Essa é uma das páginas tristes da história do Espírito Santo, e esses fatos chegaram até nós pela forma brilhante que foram narrados no livro A Insurreição do Queimado, pelo nosso leopoldinense capixaba Afonso Cláudio de Freitas Rosa. Muito obrigado, um abraço a todos e até sábado que vem, tá bom? Valeu!